Bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse canal você irá encontrar tudo sobre enfermagem. Tire todas as suas dúvidas aqui comigo. Aqui você encontra tudo sobre cálculos de enfermagem, assuntos que caem em processos seletivos, protocolos atualizados, técnicas de enfermagem, cuidados específicos em UTI, pronto-socorro, curativos, protocolo de sepse e muito mais. Venha aprimorar seus conhecimentos no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. E na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre monitorização hemodinâmica. Você que trabalha em UTI, você que trabalha em pronto-socorro, você que tem interesse na área de emergência, já ouviu falar em monitorização hemodinâmica? Então vamos tirar a dúvida no vídeo de hoje. Então a monitorização hemodinâmica, conhecida como MH, é fundamental no cuidado de pacientes graves. Permite avaliar a função cardiovascular desse paciente, acompanhar o efeito das intervenções terapêuticas e diagnosticar alterações que esse paciente venha a apresentar durante a sua hospitalização. Através da monitorização hemodinâmica, os profissionais envolvidos, enfermeiros técnicos de enfermagem, eles podem avaliar a pressão arterial desse paciente, a pressão venosa central desse paciente, bem como o débito cardíaco e outros parâmetros, auxiliando na tomada de decisões clínicas, como a reposição de fluidos e o uso de drogas vasoativas no ambiente de UTI e na emergência. Qual a importância da monitorização hemodinâmica? Nela a gente consegue avaliar a função cardiovascular do paciente, eu consigo acompanhar a resposta dos tratamentos que o paciente vem sendo submetido na UTI, eu consigo ajudar no diagnóstico, no tratamento de pacientes que são acometidos por choque, eu consigo avaliar a função do miocárdio desse paciente e avaliar também a perfusão tecidual do paciente. Quais são os dois métodos de monitorização hemodinâmica que existem? A monitorização invasiva e a monitorização não invasiva. Na invasiva, nós podemos citar aqui a pressão arterial invasiva. Você que não assistiu o meu vídeo, assista o vídeo sobre pressão arterial invasiva. Então é colocado um catéter na artéria radial do paciente ou pode ser passado um catéter de Swan-Ganz, que é a PAP, para verificar a pressão da artéria pulmonar deste paciente. Também pode ser feito outros tipos de procedimentos para que a gente consiga então avaliar as condições clínicas desse paciente. Dentre os tipos de monitorização hemodinâmica podemos citar aqui a pressão arterial não invasiva, o que vem a ser a PANI, né? Pressão arterial não invasiva. É a verificação de método convencional, onde colocamos um manguito no braço do paciente e o aparelho é configurado, o monitor cardíaco, para que seja verificado de 2 em 2 horas a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica e a pressão arterial média desse paciente. Então o monitor ele apresenta-se e ele aparece no monitor cardíaco, né, a pressão máxima, a mínima e a média do momento do paciente. Com isso a gente consegue monitorar o paciente de 2 em 2 horas. Então a pressão arterial não invasiva é através desse manguito que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Temos também a pressão arterial invasiva, que é a colocação de um catéter, que pode ser feito por um enfermeiro habilitado também, na artéria radial, assim como na artéria braquial. A mais comum artéria utilizada é a artéria radial. Então eu consigo verificar a pressão arterial sistólica, a diastólica e a pressão média do paciente através desse catéter. Aí nesse catéter também dá para coletar a gasometria arterial. O importante é de 1 em 1 hora você lavar o catéter desse paciente para que esse catéter não obstrua, ok? Então você que não assistiu o meu vídeo sobre a pressão arterial invasiva, acesse o conteúdo aqui no meu canal e assista esse vídeo.
Então, é utilizado o transdutor eletrônico, que vocês estão vendo aqui na imagem. O transdutor eletrônico ele é um aparelho que tem um chip lá dentro e ele é acoplado no monitor cardíaco e na artéria radial do paciente. Assim a gente consegue verificar como que está a pressão arterial, tanto sistólica como média, como a pressão diastólica do paciente, por conta desse sensor que tem dentro do aparelho, ok? Agora, na monitorização cardíaca, você tem dúvida ainda como que monitoriza o paciente? Se o enfermeiro falar para você, olha, vai monitorizando o paciente para mim, por favor. Você sabe como que monitoriza? Existem dois padrões de monitorização cardíaca. Nós temos a monitorização do Brasil e a internacional, ok? A do Brasil, então nós temos as cores aí que vocês estão vendo, vermelho e preto, amarelo e verde, tá? Esse daí é a monitorização aqui padronizada do Brasil. Então você tem vermelho e preto, lado direito, amarelo e verde, lado esquerdo, e o branco, que é o neutro, fica no meio. Padrão internacional. Branco e verde, lado direito, preto e vermelho, lado esquerdo. E um preto, que vai ser o neutro, ele fica no meio. Pode ser que no cabo de monitorização venha com uma cor diferenciada, uma cor neutra, ok? Então essas são as cores padronizadas. Como é que eu sei a cor correta, o lado correto? Então, quando nós utilizamos o padrão brasileiro, né, que é o IEC, padrão brasileiro, vermelho, preto, amarelo e verde, o vermelho, que é o R, ele representa braço direito. O amarelo, que é representado pela letra L, é braço esquerdo. O amarelo, que é representado por o F, pela letra F, é a perna esquerda. E o preto, que é representado pela letra N, é a perna direita do paciente. Já no padrão internacional, nós temos branco e verde, e temos preto e vermelho e o neutro no meio, que às vezes é marrom. O preto ele vem escrito como LA, braço esquerdo. O vermelho, LL, perna esquerda. O verde, RL, perna direita. E o marrom ele vem com a letra V, a derivação precordial que vai no centro do tórax do paciente. Então você que tinha dúvidas como monitorizar o paciente, siga o padrão brasileiro ou siga o padrão internacional. Então, dependendo do hospital que você trabalha, do tipo de aparelho que é utilizado no seu hospital, você tem o padrão brasileiro e o padrão internacional. Então, posicione corretamente os cabos, senão vai dar alteração no traçado do eletro do paciente no monitor cardíaco, ok? Aí temos uma outra monitorização hemodinâmica, que é a saturação de oxigênio, conhecida como SpO2, saturação parcial de oxigênio em porcentagem. Então é colocado o oxímetro de pulso no dedo do paciente. O importante de tudo é fazer rodízio com esse sensor no dedo do paciente. Não pode deixar o oxímetro de pulso no mesmo dedo, tem que ser rodiziado pelo menos de hora em hora para evitar uma lesão naquele dedo e comprometer a circulação do paciente. Então tem que ser feito rodízio de hora em hora no dedo do paciente quando você coloca o oxímetro de pulso no dedo desse paciente quando ele está hospitalizado na UTI, ok? Então ele aparece. O que é oxímetro de pulso? O oxímetro de pulso ele consegue ver a oxigenação do paciente, que vem em percentual, como vocês estão vendo aí, 97%, saturação parcial de O2, SpO2. Então aí é a saturação, é o oxigênio que está circulando ali no sangue do paciente. Por que oxímetro de pulso? Pulso é a frequência cardíaca, então esse aparelho também consegue dar o valor da frequência cardíaca do paciente. Nesse caso, batimentos por minuto, né? 60. Então a saturação do paciente está 97 e a frequência cardíaca 60. Isso é oxímetro de pulso, oximetria de pulso. Nós temos a TAX, a TAX, que é a temperatura axilar, que pode ser utilizado com termômetro convencional, e nos hospitais mais modernos já se tem hoje o adesivo de termômetro, onde você coloca esse adesivo na pele do paciente, conectando no monitor cardíaco, e você tem a temperatura axilar do paciente, a temperatura do paciente do momento, o tempo inteiro. Hoje já existe esse sensor que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então a temperatura também tem que ser mensurada de 2 em 2 horas, seja com termômetro convencional, seja com o adesivo de sensor.
Aqui é um sensor super moderno que já está entrando no Brasil. É um sensor que você acopla na pele do paciente e você adere esse sensor com o Tegaderm. E você conecta ele no monitor cardíaco, então o paciente ele é monitorado o tempo inteiro a temperatura. Caso ele apresente febre, o monitor ele começa a apitar, o alarme começa a ativar e você vai medicar esse paciente com um antitérmico, ok? Ele é muito bem utilizado na prevenção de infecção. Nós temos também a frequência respiratória e a frequência cardíaca do paciente. Também fazem parte da monitorização hemodinâmica. Tem que ser verificado de 2 em 2 horas. Temos a PVC, você que não assistiu o meu vídeo sobre PVC, pressão venosa central, assista. É a pressão existente no átrio direito. Eu quero verificar a volemia do paciente. Quanto de volume esse paciente tem, se ele está precisando de reposição volêmica, se ele está hidratado ou desidratado. Então a PVC precisa o paciente estar com o catéter venoso central e tem que ser conectado na via distal do catéter central, é a via marrom do catéter central. Então não perca meu vídeo de PVC, acesse a playlist e verifique o vídeo sobre PVC. Então a pressão venosa central também é uma monitorização hemodinâmica. Você pode ser feito através de monitorização, tá? Que é com transdutor eletrônico também, ou no método convencional antigo, onde você tem a coluna, onde você tem uma régua conforme a imagem que vocês estão vendo aí. A PVC com a coluna de água, são as duas maneiras de verificação de PVC. Tá? A PAP também faz parte de um vídeo meu, você que não assistiu, assista, sobre o catéter de Swan-Ganz, o vídeo de catéter de Swan-Ganz. Então no catéter de Swan-Ganz, é esse que vocês estão vendo aí, eu consigo verificar a pressão da artéria pulmonar. Quando o paciente tem uma estenose de artéria pulmonar, uma embolia pulmonar, eu consigo monitorar. Eu preciso utilizar esse catéter de Swan-Ganz para verificar a PAP do paciente, a pressão da artéria pulmonar. Também faz parte da monitorização hemodinâmica, tá? Verificar como está a pressão arterial pulmonar deste paciente. Então, o catéter introduzido e vai até o átrio direito, chegando na artéria troncopulmonar do paciente, conforme a imagem que vocês estão vendo aí. A PIC também, com um C, pressão intracraniana. Quando o paciente ele tem uma HIC, uma hipertensão intracraniana, eu verifico a PIC, é colocado um catéter de PIC na cabeça do paciente, conforme a imagem que vocês estão vendo, e é monitorado a pressão intracraniana desse paciente, porque às vezes o paciente teve um TCE e ele teve um edema cerebral, então precisa colocar um catéter de PIC para monitorar o paciente para ver como é que está a hipertensão. Se estiver muito alta, provavelmente vai ser feito um diurético osmótico, provavelmente um manitol por via endovenosa, para reduzir a hipertensão intracraniana desse paciente. Ou vai ser ligado uma DVE, no caso, né, pode ser ligado uma DVE, esse catéter, para drenagem, no caso externa, para drenar o excesso de líquor que se encontra dentro da cabeça do paciente, para aliviar a pressão intracraniana do paciente. Então, o catéter de PIC ele pode ser colocado através de uma bolsa coletora externa ou conectado num aparelho, conforme a imagem que vocês estão vendo, para monitorar quanto que está a PIC desse paciente, a pressão intracraniana, para que o paciente que tem uma pressão intracraniana muito alta, ele começa a ter convulsões e fica agitado. Então eu preciso regular essa PIC para que esse paciente não tenha convulsões e não fique agitado e nem tenha febre. Então o catéter de PIC é utilizado para quem tem problemas neurológicos, também faz parte da monitorização hemodinâmica do paciente. Tá? Então essas são as monitorizações hemodinâmicas que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A vocês que não são inscritos no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos que eu irei postar. Deixe o seu like, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!